Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Portfólio Talks, nosso podcast de negócios aqui do Grupo Portfólio. E hoje estamos com a primeira convidada especialíssima. Estou mais uma vez também com o Cássio, CEO do Grupo Portfólio. Eu dei uma diminuída, né? Quando fui falar, estou também com o Cássio, parecia que era qualquer pessoa. Mas é porque a nossa convidada é muito especial hoje, né? Não? Temos aqui uma convidada muito especial, Lia Kiderés, CEO da Sucre. Né? Muitos aqui já estão salivando com os Na hora do almoço, hein? Na hora do almoço, cara. Estrategicamente. Meio-dia e meio, na hora do almoço, podcast do Grupo Portfólio aqui na Rádio Beach Park. E a gente fazendo boas lembranças, hein? Exatamente. De pastel, de coxinha. De sucroque. Aquele sucroque é maravilhoso, né? É um perigo aquilo ali, cara. Você não consegue comer um só, né? É absurdo. Lia, fala um pouquinho da Sucre, um pouquinho da história dessa empresa. Feliz de estar aqui primeiro, né? Agradecer aí o convite. Muito legal a gente poder compartilhar um pouquinho dessa história. Sucre hoje é uma food tech que apoia e transforma a vida de mães que vivem em situação de vulnerabilidade social. É um modelo de negócio que visa o impacto social positivo. E uma food tech que atua na área de ultracongelamento, produz snacks, doces e salgados. E está presente em mais de 500 pontos de venda em todo o Brasil. E tem o propósito de transformar a vida dessas mães através das vagas afirmativas que a gente oferece no mercado, dedicadas às mães, né? Ou seja, todas as nossas vagas são prioritariamente de mães. Hoje nós somos 64% mulheres e dessas 55% são mães. Então, é uma indústria que está crescendo bastante, uma indústria genuinamente cearense e que, se Deus quiser, vai continuar crescendo e impactando mais vidas. Cara, que legal, né? Ela começou descrevendo a empresa pelas colaboradoras. Diferente, né? E tem uma história muito bonita, né? E não é de agora. Vocês começaram quando, hein? 2007. 2007. A menina velha, né? O quê? 17 anos? 17 anos. Em julho a gente completa 17 anos. Ela era jovem aprendiz, ali na época, né? 17 anos já de empresa, negócio. O espírito empreendedor sempre esteve muito presente. Desde os 15 eu faço alguma coisa. Eu já fui fotógrafa profissional, já fiz foto de publicidade para outdoor. Eu já tive uma fábrica de velas artesanais. Tem uma concorrente aqui, viu, pessoal? Eu tenho uma concorrente nessa mesa. Já tive uma fábrica de velas artesanais, já pintei tecido, já fiz bijuteria, então sempre fiz alguma coisa. Já fez um dia de pitada com lagoa com a gente? É verdade. E o próprio início da Sucre, né? Vocês começaram com o quê? Com uma confeitaria. Dentro da cozinha da minha casa, eu fabricava tudo. Na verdade, eu comecei sem loja, né? Sem a marca Sucre. Eu comecei fazendo os doces e eu postava no Orkut, né? Entregando a minha idade. E aí... Entregava pelo Mirk e postava no Orkut. E aí a gente começou, então, a fazer essa história. E em 2007 a gente fundou a Sucre, que era uma confeitaria, né? Eu estudei na França, confeitaria, então ela tinha a técnica francesa como base, mas desde o início eu entendi que eu precisava fazer algo com o ingrediente regional, nacional. Então, eu usava a técnica em prol do ingrediente, né? Fazendo esse trabalho de aproximação com o pequeno produtor. Então, isso fez com que a gente se destacasse bastante no mercado nacional, né? Tivemos alguns prêmios ao longo da trajetória. E, obviamente, na necessidade que todo negócio tem de pivotar, em 2018, nós fizemos essa pivotada aí para a indústria. E a sua primeira experiência profissional já foi empreendendo ou... Sempre? Nunca trabalhei em nenhuma outra organização. Nunca tive uma carteira assinada. Sempre fui fazendo algo nesse espírito empreendedor, que eu acho que realmente é uma coisa natural, né? Há quem tenha nascido para empreender, porque o empreendedorismo ele exige que você tenha algumas características de temperamento que são próprias de algumas pessoas e outras realmente, de fato, não têm, né? Então, eu acho que essa naturalidade do empreendedorismo, ela sempre fez parte de quem eu sou. Lia, deixa eu te perguntar uma coisa. Antes de a gente falar dessa pivotada primeira, que talvez seja a mais famosa dentro da tua trajetória, tu começou descrevendo a Sucre pela cultura, talvez, né?
qual a importância dessa cultura hoje dentro do teu negócio? É algo que a gente discute com quase todo mundo que vem aqui, né, Cássio? E todo mundo realmente frisa muito a importância e faz questão de destacar a importância. Como é que tu descreveria essa cultura e qual a importância que ela tem? Eu vou começar pela importância. Eu acho que o recurso mais valioso que a gente tem dentro da organização são as pessoas, porque são as pessoas que realizam o negócio. E tem uma coisa que eu acredito que é estar com o nosso propósito pessoal 100% alinhado com o propósito organizacional. Então, uma frase que eu sempre falo para os nossos colaboradores, eu digo, se você não é feliz aqui, vá buscar a sua felicidade, porque a gente passa mais tempo no trabalho do que em casa. Então, a gente precisa ser feliz no trabalho. E esse sentimento de acreditar no negócio e o seu propósito de vida, o entendimento da sua missão de vida, do seu legado, do seu ofício, ele tem que estar muito alinhado com o propósito. Então, daí a importância de você ter uma cultura clara. Porque quem não entender, mesmo os homens que fazem parte do negócio, porque, obviamente, a gente não pretende ser uma empresa 100% formada por mulheres, porque a gente entende as diferenças entre os homens e as mulheres e a gente sabe da necessidade que existe dessa ambidestria, né? Perfeito. A gente entende que os homens precisam acreditar naquele propósito, entender o propósito. Ele não está fazendo algo pela colega de trabalho, ele está fazendo algo pela sociedade, porque ele transforma a vida da família. Ele não transforma a vida da mulher, porque a mulher é um agente transformador da família. Então, quando você transforma a vida da mãe, você necessariamente transforma a vida dos filhos. E aí você impacta a sociedade. Então, quando o homem que trabalha na Sucre entende que o trabalho dele contribui para que mais famílias tenham o desenvolvimento, a transformação acontecendo na vida delas, ele consegue imbuir aquele propósito como um propósito também de vida pessoal. Então, daí a importância da cultura, né? E eu acho que a cultura, ela é algo que ela permeia o ambiente, ela não é concreta, tateável, mas quando você entra numa organização que tem uma cultura definida, que tem uma cultura forte, você sente. Sim. Você sente. Te dá uma segurança também, né? Você sente no ambiente de trabalho, você sente nas pessoas, você sente... Então, eu acho que é isso. Assim, realmente a cultura, ela é fundamental e ela precisa ser disseminada e ela precisa que haja esse alinhamento cultural. Então, hoje, quando a gente vai contratar, a gente olha, é muito importante olhar para a tecnicidade, para a competência técnica, mas mais importante é o fit cultural, é o comportamental. Técnico até tu treina, né? A técnica você treina, mas o fit cultural não dá para treinar. Ou tem ou não tem. E aí, de início, você já consegue perceber. E esse movimento de demitir rápido, né? É muito importante. Quando você percebe que aquele colaborador, aquela colaboradora não vai se encaixar na cultura, não adianta insistir. É interessante, né? Eu também passo por várias empresas no nosso trabalho de consultoria e não tem uma que seja igual à outra. Perfeito. Cada organização tem sua identidade. Aliás, Cássio, conta um pouquinho do trabalho que você fez lá, na Sucre. Nós fizemos um trabalho de análise, redesenho de processos e definição de indicadores. Eu achei bem interessante na época a preocupação que elas, né? No caso, nós interagimos bastante, né? Na época foi com a Luana e a Lia Kideré. É uma preocupação que elas tinham de levar gestão para o negócio. Perfeito. Tá? Então, não adianta ter um bom produto, inclusive isso veio um pouco da minha pergunta que eu ia fazer, porque ela é extremamente especialista, ela buscou o conhecimento, né, em cima daquilo que vai desenvolver, né, em termos de materializar ideias, né, de novos produtos. Mas não basta ser só criação. Isso. Tem que ter uma capacidade de execução para pôr isso em prática. Sem dúvida. O trabalho foi muito importante e a gente usa até hoje, né, os indicadores. De vez em quando a gente vai lá dar uma pescada, ver se está atendendo a tudo ali, a todas aquelas questões, né, que foram definidas naquele processo. E esse entendimento da busca pelo conhecimento, ele é fundamental para quem está
liderando o negócio, né? Então, Sim. esse mergulho e esse aprendizado contínuo, tem aquela frase, né? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que eu não sei de nada. Ela é totalmente verdadeira. A gente precisa estar buscando sempre o conhecimento e o aprendizado. Não tem aquela famosa frase que você não consegue gerenciar, aquilo que você não consegue medir. Na época, foram definidos em 5 processos, né? Eram processos de logística, processos financeiros, processos de produção. Enfim, desses 5 processos foram definidos 41 indicadores. Nossa. Então, são 41 pontos de medição. E esse trabalho que você fez em 2020, ele está servindo de base agora para um OKR que a gente tem, que é Cultura Data Driven, né? A gente trabalha com a metodologia de OKR, que são os objetivos e os Key Results, né? Com transparência, então todo mundo sabe em que eu estou trabalhando e eu sei o que todo mundo está trabalhando, né? Cada um tem as suas OKRs definidas dentro de uma plataforma, que é uma plataforma interna. E aí, dentro das OKRs, tem um OKR que é Cultura Data Driven, que é guiado pelos dados, né? E aí, a gente, dentro dessa OKR, tem a construção de um BI. A gente tem um ERP, a gente tem algumas plataformas externas que nos dão, são os add-ons, né? A gente trabalha com SAP, então, o SAP é o ERP principal, mas tem os add-ons que contribuem lá e cada um dentro de uma área diferente. Mas a gente está construindo um BI o ponto de partida do BI é o material da portfólio, dos indicadores. Isso aí, cara. É legal. É herança duradoura aí do trabalho da portfólio. Não é para sempre, não se perde. Só então, evolui, né? Porque você vai vai revisando e você vai tendo mais gestão e vai encontrando mais informação, mais dados e você vai só fazendo a junção ali, mas aqueles 41 que são os principais, eles têm que estar todo tempo no... Agora a gente está implementando gestão à vista, que é para todos os colaboradores, a gente tem bastante transparência, então a gente faz, nosso PLR é para todo mundo, né, chão de fábrica, promotores, turma do chão de loja também, né, das redes de supermercados, e o PLR ele é com base nos resultados, então por isso a gente abre todos os resultados para todos os colaboradores, trimestralmente. E aí o gestão à vista são as televisões espalhadas pela empresa que vão estar ali informando em tempo real como é que está o desempenho para que todo mundo se engaje naquele número e naquele resultado. Tá vendo, Marcelo? Eu não estou conseguindo nem falar. No seu negócio também. Mas porque, Lia, eu vejo que houve uma mudança, assim, talvez nos pareça, para ti pareça lenta, mas para quem vê de fora, muito rápida, da Lia chefe, né? Que deve ser ainda nos finais de semana ali e tal. Para a Lia gestora, né? E que de açúcar mascavo para OKR, de chocolate granulado para RP. Como é que isso se deu? Em que momento tu percebeu que precisava dessa competência também? Né? E como é que a Sucre adquiriu essas competências, seja através de você? Também me parece que tem um conselho agora, né? Conta um pouquinho dessa história aí. A mudança, ela foi uma mudança necessária, como você falou. Eu tive um destaque muito importante que me deu o lugar de fala e a credibilidade para fazer o que eu faço. Então, essa credibilidade ela é muito importante para ela apoiar a marca. Em alguns momentos eu lembro que tinha uma preocupação assim, a Lia não pode ser maior que a Sucre tem que ser maior que a Lia. Né? E eu tinha esse entendimento porque eu entendia que o negócio precisava escalar. Perfeito. E quando eu era chefe que eu exercia só a função de chefe, obviamente nunca foi só ser chefe, porque como eu era empreendedora e eu fui a fundadora da empresa, eu sempre tive que estar envolvida na gestão, embora eu não tivesse me preparado, né, com estudos naquela época, mas eu aparecia mais, né, eu comunicava mais através da Lia chefe. E aí eu entendi quando o negócio pivotou para a indústria e a gente começou a crescer no nível que eu não estava mais dando conta de gerir, né, sem ter uma base, eu entendi que eu precisava me preparar para aquela cadeira que eu estava sentada, né, que era então, a cadeira de líder. Então o CEO tem que ter uma certa humildade aí de ver que tem uma lacuna a ser preenchida sempre, né? Sempre. E a humildade, ela tem que fazer parte do dia a dia do CEO todos os dias, porque sem humildade a gente não consegue alcançar. Mas eu entendi que eu precisava me preparar e eu decidi me preparar. Então, eu fiz um mergulho
e continuo fazendo, porque, como eu disse, é contínuo, né? Eu me inscrevi para o MBA da Fundação Dom Cabral, que é um MBA executivo, que é um MBA de 2 anos, lá em São Paulo. Então, eu viajava uma vez por mês e eu estudava 1h30 por dia. Eu tinha essa rotina de estudar 1h30 por dia, fora os dias que eu ficava na imersão do MBA. Alguns eram uma semana completa e outros eram um final de semana, né? Então, eu fiz essa imersão e uma coisa que foi muito positiva foi porque quando você trabalha no seu próprio negócio ou quando você está em um negócio que você tem liberdade de implementação, eu implementava na veia. Eu chegava, eu criei uma coisa chamada... Porque a empresa não parava, né? Então, tu estava fazendo e tinha que ir implementando ao mesmo tempo. E eu criei um negócio chamado Oficina de Líderes, com todos os meus líderes, todos os líderes, inclusive, não só gestores, mas os líderes de supervisão e tal. E essa oficina era o seguinte, eu chegava do MBA, eu fazia o dia de imersão para ensinar o que eu tinha aprendido no MBA. Porque eu tinha o entendimento que eu precisava deixar todo mundo na mesma página. Perfeito. Porque senão eu ia acelerar sozinha e o time não ia acompanhar. Então, eu fiz essa jornada e a gente foi mudando e implementando na veia, na hora. Né? Então, isso foi muito importante. Assim, eu tinha alguns colegas, porque lá eles formam um grupo desde o início e você segue com aquele grupo, né? E a gente cria meio que uma família, porque até as sessões de coach, que existe uma sessão de coach, são em conjunto. Então, todo mundo conhece as dores de todo mundo, dores pessoais, dores profissionais e tal. E eu lembro que eles diziam, que eu trazia os cases, né? Eu disse assim, implementei isso aqui na Sucre. Eu lembro que na disciplina de design organizacional foi revolucionário para a Sucre. Porque quando eu entendi qual era a modelagem que a gente precisava seguir e que eu me reuni com a nossa rede de gente e com a Lua, minha sócia, e que eu apresentei, eu disse assim, é isso aqui. Aí foi transformador. Então, eu dizia, né? Eu trazia os cases e tal, eles diziam, ai, como eu queria conseguir implementar e tal, porque vinham de grandes organizações, BRF, Johnson & Johnson, Mastercard, né? O Di era marketing da Mastercard, o Fê era pricing da BRF. Então, cada um numa cadeira que nem todas as disciplinas eram aplicáveis. Então, assim, empreendedores, façam. O MBA. Estudem, apliquem estejam preparados. Disseminem esse conhecimento na organização. Disseminar é importante também, né? Só ir lá beber e voltar e ficar com aquilo sozinho na cabeça, a organização não acompanha, né? Isso foi antes da indústria? Não, isso foi depois. Isso já foi começou em 2021. Eu iniciei o MBA no final de 2021, outubro, novembro de 2021, e eu segui até 2023, né? Me formei no ano passado. E realmente foi assim, uma virada de chave na minha gestão. Trouxe governança, formei o conselho, né, que o Marcel mencionou. Final de 2021 já formei o conselho. Assim que começou o MBA, a gente trouxe um conselho com vesting. Legal, né? fala A gente um pouquinho também disso, Lia. Por conta desse movimento, né? Tem um momento ideal para montar o conselho? Se tivesse montado antes, teria sido melhor? Eu acredito que sim, obviamente, mas eu acho que a gente ainda não estava no momento. Porque eu talvez não tinha criado o valor necessário para trazer um conselho que tivesse interesse em contribuir. Porque como a gente não tinha condição de pagar um conselho, né, que fosse um conselho bem formado, com pessoas que trouxessem competências que nós não tínhamos, que eu acho que isso é muito importante, você trazer esse olhar com competências que você não tem e essa estratégia, eu não teria tido criação de valor. Então, o negócio já tinha pivotado, estava em crescimento, num crescimento acelerado, a gente já tinha crescido 300% desde o início do ciclo de indústria. Então, eu trouxe com vesting, por quê? Eu não tinha condição de bancar. Então, a gente fez um contrato de vesting, cada um entrou com 1%, com 1 ano de trabalho no conselho. Né? Então, eles trabalhariam 1 ano e, ao final, eles teriam 1% das ações da Sucre. Legal. Então, esse entendimento também de que, às vezes, a gente precisa se diluir para fazer o negócio crescer mais ainda. Certo desapego aí, né? Desapego total, porque uma coisa é você ser dono de uma empresa, você ter 82% de uma empresa que vale X, outra coisa é você ter 50% de uma empresa que vale 100X. Né? Então, a gente tem esse entendimento e precisa, muitas vezes, trazer essa aceleração, né, de crescimento. Isso aí também tem a ver com humildade. Sim. Perceber que você pode trazer pessoas que te complementam, né, e que a partir delas o negócio vai se desenvolver.
Então, é mais aí um ponto positivo, que muitas vezes os empresários, eles não têm essa sensibilidade, né? E buscam desenvolver todo o negócio Sozinho, né? sozinho, Sem dividir, sem sem, abrir, sem sem compartilhar. às vezes sem fazer cursos, como ela fez. Às vezes não tem nem o entendimento que precisa de um mínimo de uma capacitação para poder ter ali o discernimento para tomada de decisão. Hoje, como eu exerço uma cadeira de executiva, eu sou a majoritária na empresa, eu tenho o maior número de cotas, mas eu exerço no meu dia a dia, eu ganho para isso, né? Eu recebo um prolabore para exercer uma cadeira de executiva. Então, eu hoje presto contas do que eu faço com os acionistas. Perfeito. Então, mensalmente ou trimestralmente, a gente informa os resultados, vez por outra eu marco uma reunião para pegar, né, tem alguma dor, alguma coisa para poder dividir e tal. E eu entendo que se ao final de um ciclo eu não tiver sido eficiente ao ponto de entender que eu poderia ter sido mais ou me falta alguma capacidade... Os indicadores não tiverem sido alcançados, né? A gente tem que ter um entendimento de que, peraí, eu posso trazer alguém que faz melhor do que eu. Então, esse entendimento de que, às vezes, você precisa abrir mão do seu cargo de gestão para trazer alguém que sabe mais do que eu, que vai fazer melhor do que você, é importantíssimo, porque o que eu quero é que o negócio continue criando valor e continue sustentavelmente olhando para a perpetuidade. Então, eu acho que é isso. Assim, a função do CEO é criar valor para o negócio e garantir a perpetuidade do negócio. E a gente precisa entender, assim, até que ponto eu estou sendo eficiente e eficaz dentro da minha posição para trazer o resultado esperado. Lia, deixa eu te perguntar uma outra coisa, já encaminhando para o final, né? Rapidinho, meia rápido, hora. Né? Tem tanta coisa para falar. Para o pessoal que está escutando meio-dia e meio, talvez seja um alívio, né? Porque falando de coxinha, de bolo. Mas eu ia te perguntar sobre justamente essa difusão do conhecimento. A gente vê Lia hoje palestrando, mentorando, né? Isso também te complementa de alguma forma, né? Compartilhar as tuas experiências para que mais empresas cearenses assim, possam crescer, porque a gente vai lá em São Paulo, no Italy tá lá, que orgulho, né? Um produto nosso aqui na prateleira, que massa. E aí você se mostra sempre muito disponível, né? Outro dia teve lá no pessoal do marketing, lá na DVB, tá aqui com a gente. Isso é importante para ti também? É parte da tua missão? Mas, isso, complementar. Inclusive, ali ela tem sido uma referência, né, de liderança feminina. Exato. Eu acho esse papel que você está fazendo, indo para os podcasts, escrevendo artigos, tá dentro do seu propósito de vida também é muito interessante, porque está empoderando as mulheres para que sejam empreendedoras também, para que tomem iniciativas. Então... Eu acho que quando você ocupa um lugar de fala, né, e eu atribuo a graça de Deus, né, porque eu acho que toda a minha trajetória ela foi entregue e sempre pedindo a Deus que me desse sabedoria para fazer exatamente o que Ele quisesse que eu fizesse. Então, é uma missão que eu tenho como lugar de fala, trazer essa oportunidade de conhecimento que eu tive, porque eu sou privilegiada, eu tive a oportunidade da educação, do conhecimento, eu preciso devolver um pouquinho, né? Então, eu acho que entra dentro da nossa missão, né, como alguém que tem realmente uma bagagem em um lugar de fala, em uma experiência, dividir. Né? Eu acho que faz parte, isso me faz muito bem. Eu gosto muito dessa sensação de estar fazendo esse serviço. E pensando na Sucre para frente, o que é que você pode adiantar de novidades? A gente está crescendo muito a nossa capacidade industrial. Nós mudamos agora a planta Fabril para Maracanaú, para o distrito de Maracanaú. A gente tem um projeto de implementação de uma fábrica que vai atingir aí 12 vezes o que a gente produz hoje. Nossa, e essa implementação é em 5 anos. E esse projeto é o que a gente está tocando, né? Produzir para impactar. Né?
O nosso propósito realmente é impactar a vida de mães e transformar dessa forma a sociedade que a gente vive ao nosso redor. Não é toda a sociedade, mas a nossa sociedade, né? E eu acho que é isso. Eu acho que o trabalho tem que ser sempre olhando para o fim, né? Eu busquei muito esse porquê da Sucre, né? O porquê que a Sucre existia, qual era o propósito da Sucre, o que a Sucre ia fazer a partir daquele sucesso, a partir daquela construção de caminho. E é isso, é o que a gente vive no nosso dia a dia. Pera, como é, diretora? Peraí, a diretora tá me falando alguma coisa ali. Pode ir mais, diretora? Tá certo. Lia, uma coisa que eu gosto muito das tuas palestras, já assisti algumas vezes, é que, embora tu atue no segmento de alimentação, food tech, tu não gourmetiza muito a tua história, né? Então, ela conta realmente as dificuldades, os perrengues, o que é que não deu certo, né? E o que é que deu certo. E a gente sempre termina também, quando a gente está se dirigindo assim pro final, tentando fazer com que os ouvintes não cometam os nossos mesmos erros, né? Porque sai mais barato aprender com os erros dos outros do que com os próprios erros. É verdade. O que é que tu destaca, assim, que tu não faria, né? Nessa trajetória, faria diferente, né? E aí já emendando com essas dicas para jovens empreendedoras que estão nos escutando e nos assistindo. A primeira coisa que eu teria feito diferente teria sido estudar gestão. Acho que... Desde o princípio desde 2007. Eu digo para as minhas filhas, eu tento, né, dizer para as minhas filhas, sem querer que elas façam, mas eu digo como fala, tudo que você for fazer na vida, você vai precisar de gestão. Tudo. Se você, a Rafa quer fazer medicina, tá fazendo, né, já os vestibulares de medicina, tá fazendo terceiro ano, mas já começou na rodada de vestibular. E eu sei que quando ela se formar médica, ela vai ter uma clínica, ou ela vai ter qualquer posição que ela for ter, ela vai precisar de gestão. Então, a gestão, eu acho que é uma condição de vida mesmo. E me traz pena, na nossa educação, a gente não ter esse embutida na própria educação mesmo do ensino médio e tal, acho que já deveriam vir noções de gestão, porque eu acho que uma das coisas que eu teria encurtado muito o caminho da Sucre teria sido se eu tivesse esse olhar para a importância da gestão desde o início, né? Porque quando eu comecei a Sucre não fiz um plano de negócios, eu não sabia quanto a Sucre ia vender, quanto ia faturar, quanto não ia, eu fui fazendo. Era mês a mês ali sobrevivendo. Fui fazendo e sobrevivendo, então bati muita cabeça com isso, então eu acho que isso teria sido um ponto, então assim, meu conselho é estudar, né? Estudar, ler, estudar e aplicar, né? Trazer para a realidade. Outra coisa é gerar caixa. Eu acho que esse é um dos pontos principais de todo e qualquer negócio. Se agarra com caixa e tem que gerar caixa. Tem que gerar caixa. Não adianta ter um faturamento incrível. Esse é um conselho quase unânime aqui das nossas entrevistas, né? Assim, e sempre grandes CEOs que estiveram aqui com a gente, todos falaram a mesma coisa. Deve ser porque é certo mesmo esse negócio, né? Agora ali chancelando aí, carimbando. Gerar caixa, eu acho que é fundamental para que o negócio seja de fato sustentável, tenha uma sustentabilidade financeira. E, no mais, buscar pular da cama todo dia para trabalhar, né? Porque você tem que fazer alguma coisa que você tenha muito prazer e ame. Porque a vida não é só pagar a conta. Não é só pagar boleto. A gente tem que ser feliz e tem que ter prazer no que se faz. Meu pai me ensinou isso na época do vestibular. Ele disse, minha filha, você tem que fazer alguma coisa que te faça pular da cama todo dia. Ou seja, buscar conhecimento em gestão, independente da sua área, da sua especialização, da sua vocação. Caixa é imperativo. Exatamente. Em primeiro lugar, porque sem ele você não consegue construir. Não é a caixa do bombonzinho, não. Não é a caixa da sua própria caixa. A gente tá falando de outro tipo de caixa, gente. Tão importante quanto. É fluxo de caixa. Exatamente. Tem que ter gestão do fluxo de caixa. Tem que ter gestão do fluxo de caixa. Também. Não adianta a empresa ter muito o que receber, mas não ter dinheiro para pagar a folha do próximo mês, né? Do amanhã, né? A gente acha, é uma falsa ilusão de saúde da empresa o faturamento. Isso não representa muita coisa final do dia. A gente tem uma agenda semanal e eu olho todas as linhas do fluxo de caixa.
semanalmente. Obviamente, todos os dias eu ainda faço o trabalho de receber, né? Contas a pagar, contas a receber. Eu tenho esse informe diário, mas semanalmente eu sento com a Júlia, que é da controladoria, a gente olha linha a linha do fluxo de caixa e já olha para frente também para entender, vou ter exposição de caixa, não vou ter, vou precisar fazer algum movimento. Para poder fazer esses movimentos que vocês estão planejando para os próximos 5 anos, né? E o terceiro ponto é trabalhar. Ela falou aí algo mais... gastar sola de sapato, no seu caso, sola de sapato alto, né? Alto não, porque eu não uso, eu tô de tênis, não uso salto alto. Indústria é tênis, pô. Né? Então é descer do salto e trabalhar. Descer do salto, arregaçar as mangas e trabalhar. Eu acho que ela falou algo sobre vocação também, né? Assim, de ter um propósito, um porquê levantar da cama. Tem um livro muito legal do Simon Sinek, que é o Encontre o Seu Porquê e Comece pelo Porquê. São 2 livros. E esses livros, eles foram bastante importantes nessa virada de chave do modelo de negócio. Quando a gente na verdade, eu tenho essa coisa do serviço desde a época que eu coordenava o Sonho Acordado, que é um projeto social. Sim. E eu fui coordenadora aos 17 anos, coordenadora geral aqui. A gente liderava 500 jovens voluntários, cuidava de 1.000 crianças. Então, eu tinha o propósito do serviço dentro do meu coração. E eu queria encontrar o meu serviço dentro do meu trabalho. Isso, tu queria que não fosse algo pontual ali, uma vez por ano, não sei qual era a periodicidade do Sonho Acordado, mas que fizesse parte do teu dia a dia, todos os minutos, segundos, milésimos, né? Eu consegui, com a graça de Deus. A diretora Bia tem uma pergunta. Eu sei o lado religioso, né, da Lia, e eu queria perguntar exatamente, até para a gente fechar, o que é que esse tempero a mais, que é a fé, ela influencia suas decisões, influencia sua relação no dia a dia, de enfrentar aí os desafios, a sua relação com os seus funcionários, né? Pessoal, eu até me emocionei. A técnica captou a pergunta? O áudio tá bom? Posso repetir aqui. Enfim, mas resumindo, a nossa diretora Bia, pegou direitinho? Bom, a nossa diretora Bia aqui está perguntando qual a importância da fé, que Lia é uma pessoa bastante religiosa, católica, vai para Maracanã rezando o texto no carro, que ela estava falando para a gente aqui. Mas de que maneira isso tempera, foi a palavra que a Bia usou. Eu vou usar um trecho... e o teu dia a dia. Eu vou usar um trecho de uma música que eu gosto muito, que diz assim, onde estaria eu se não fosse o teu amor, Senhor? E eu realmente não sei o que seria de mim sem a fé. E a fé não é não duvidar, mas é uma decisão de, mesmo em dúvida, mesmo com medo, eu decido acreditar e ter fé, né? Então, acho que é isso que, para mim, a fé significa. É a certeza daquilo que não se vê, mas uma certeza que você decide ter, né? E a fé, no meu dia a dia, ela não me faz sucumbir. Porque a gente fala aqui uma história bonita, né? Conta uma história de crescimento, mas dentro dessa história de crescimento tem muito sofrimento. Perfeito. Tem muito suor e lágrimas. A gente resumiu em meia hora aqui, a gente resumiu, cadê? Tem muito suor e lágrimas, mas... 2007 em 30 segundos, né? E esse acreditar e saber que Deus tem um propósito através do meu trabalho e eu tenho uma missão, faz com que eu siga e eu arrisque. Porque arriscar é uma daquelas características que eu falei do empreendedor. E a fé, ela é isso, ela traz a coragem, ela traz o dar o passo, saber que eu vou botar o pé e Deus vai abrir o mar. Vou me lançar aqui, né? E aí ele vai me segurar. É isso aí. Bom, gente, ficou satisfeita com a resposta, diretora? Lia, brigadão, foi muito massa. Nossa primeira convidada não podia ter sido melhor, né? Incrível a história, incrível também o propósito, que é algo que eu conhecia menos, né? A gente vê muito produto na prateleira, mas não conhece ali os bastidores. E também a gestão, eu fiquei impressionadíssimo aqui, né? Eu tô até com inveja. Mas como ela falou de religião aqui, eu vou me confessar depois no podcast esse pecado aí. E a gente volta para nossas empresas, né? Exatamente. E aí, Cássio, gostou? Muito obrigado também. Foi bastante enriquecedor esse nosso bate-papo. E eu tenho certeza que inspirou muita gente aí que nos escutou e nos assiste aí pela internet. Obrigada, então... eu que agradeço aí o convite, a oportunidade.
Muito feliz de participar. Bom, gente, então vocês que estão nos escutando aqui na Rádio Beach Park, depois vão lá no YouTube do Grupo Portfólio, assistam o episódio completo, pega o trechinho que você gostou, pode cortar no podcast. Tu libera o corte? Pode sim. Cortar. E você cortar no seu eu vou também. botar no meu... eu vou cortar um pedacinho da torta lá da Sucre, corto o podcast e fica tudo certo. Então, gente, toda quarta-feira, 12:30, Portfólio Talks aqui na Rádio Beach Park. Muito obrigado, Lê. Muito obrigado, Cássio. Até mais. Até mais.